Então, assim, foi uma aula que é uma aula difícil, então eu não sei se a maioria aqui é endócrino ou quem que é endócrino aqui? Tá, então, e a maioria, e o restante é cabeça e pescoço, tem médico nuclear também? Tem, então temos 15 representantes. E é difícil, eu acho que pra gente que lida com paciente que tem câncer de tireoide, esses pacientes que vêm, principalmente o risco intermediário, é uma classe que deixa a gente sempre em dúvida. Então, e não é só a gente que fica em dúvida, como a literatura inteira está em dúvida, porque eu acho que é a aula mais difícil realmente que eu tive que fazer, porque eu pegava um artigo, lia, pegava outro, era totalmente contraditório ao outro. Então, assim, eu tentei fazer uma aula bem objetiva para a gente tentar sair daqui com o mais claro possível com alguma ideia. Mas, se até a literatura é contraditória, vamos ver o que a gente consegue aproveitar. Bom, então, quando a gente fala em risco intermediário, do que a gente está falando? A gente tem que ver qual das sociedades que a gente vai seguir. Então, a gente tem os últimos consensos da sociedade latino-americana, tem da europeia e tem da americana. Então, cada uma divide de uma maneira. Então, assim, a latino-americana, ela divide em muito baixo risco, baixo, intermediário e alto. A europeia em muito baixo, baixo e alto risco. E aqui a americana divide em baixo, intermediário e alto. Então a aula de hoje é basicamente para a gente falar desse risco aqui, então do risco intermediário da sociedade americana de tireoide. E outra coisa que a gente precisa falar é que assim, existem 3 estadiamentos. Então a gente vai falar, tem o risco de mortalidade, que vai usar o AJCC, tem o risco de recorrência e persistência da doença, que é justamente o risco intermediário, e a sociedade americana ainda propôs um 3º estadiamento, que é esse reestadiamento que é feito num 3º momento, então, num 2º momento, geralmente 1 ano e meio depois, para a gente avaliar, então, o tipo de resposta ao tratamento proposto aqui nessa primeira estratificação, tá? Então, o que a gente vai falar é se esse grupo aqui, se ele merece ou não tratamento com iodo radioativo. Então, aqui deu uma desconfigurada um pouco nos slides. Então, pela sociedade americana, quem que é o grupo de risco intermediário? Então, eles colocam essa figurinha aqui, e que também já começa não sendo muito claro, porque onde que é exatamente aqui a linha de corte, né? E a gente sabe que esse grupo de risco intermediário não é um grupo assim que é tão raro. Claro que a gente que atende esses pacientes no consultório, a gente gosta de paciente de baixo risco, né? Paciente que chega com líquido, todo encapsuladinho, bonitinho, a gente fala, não, assim se tirou, volta em 6 meses. Esse é um paciente gostoso de tratar, que a gente sabe que cura, que evolui bem, quando a gente vê aquela tiroglobulina indetectável. Mas o risco intermediário não é assim, a gente sabe que é muito frequente. Então, 1/3 desses pacientes é do grupo de intermediário. A gente dá o sorriso amarelo, mas fala, não, fica aqui, fica sentada, e a gente vai tratar você também, né? E acaba sendo 1/3 desses pacientes. Então, a gente tem que saber tratar esses pacientes também. Então, quem são esses pacientes de risco intermediário? Então, o risco intermediário, para a gente classificar o paciente vai operar, então ele vai chegar para a gente com um anátomo patológico, a gente, diante desse anátomo patológico, vai classificar então o paciente. Então, o paciente, geralmente, que tem um carcinoma papilífero, com invasão vascular presente, ou o paciente que tem uma invasão extratireoidiana mínima presente, o paciente que tem, geralmente esse aqui não é um dos critérios assim, que a gente acaba classificando muito o paciente, até porque a gente raramente pede já de cara uma PCI para esse paciente. Mas se ele já tiver um foco captante na região cervical, pacientes com linfonodos comprometidos, aí tem que ser mais do que 5 linfonodos maiores do que 0,2 centímetros ou menores do que 3 centímetros. Ou paciente com histologia agressiva, ou paciente com microcarcinoma papilífero, já com invasão extratireoidiana, ou se não, um tumor até 4 centímetros com BRAF mutado. Então, esse paciente ele é classificado então, como um risco intermediário de recorrência e persistência da doença. Na verdade, assim, até se discute se é
mais recorrência ou mesmo persistência da doença, que fica por um tempo ali uma doença microscópica e que daí vai aparecer de novo esse câncer do paciente. Mas o risco de recorrer ou persistir essa doença é ao redor aí de 18%. Então é um paciente que a gente realmente tem que valorizar e avaliar para a gente ver se vale a pena realmente fazer um tratamento mais agressivo ou não para esse paciente. Então, se a gente olhar esse grupo de risco intermediário, a gente vê que às vezes tem um critério que é pesado, por exemplo, como aparentemente uma invasão extratiroidiana ou acometimento de linfonodo, e outros simplesmente, porque ele tem um tamanho um pouquinho maior ou tem uma mutação, pode apertar. Então, parece que esse grupo intermediário, ele tem uns pacientes que pertencem mais ali ao baixo risco e outros que pertencem mais ao alto risco. Então, será que a gente tem que tratar ou tem que dar um tratamento único para o paciente só porque ele é um risco intermediário, sendo que a gente sabe que dentro do grupo intermediário também é muito heterogêneo? Então, provavelmente, esse grupo intermediário mais para frente vai ser subdividido também. Igual a gente estava discutindo antes do Bethesda 3, o Bethesda 3 não é uma categoria que tem tanta coisa ali no meio que já foi subdividido e que provavelmente mais para frente vai ser subdividido de novo. E o risco intermediário também é mais ou menos uma categoria assim, que provavelmente vai ser subdividido porque ela é muito heterogênea mesmo. Então, quando a gente fala em grupo intermediário, e a gente vai falar aqui hoje basicamente do iodo radioativo, se tem indicação ou não para esses pacientes, vamos lá para a ata. Porque, assim, quase todos os outros consensos ficava tudo meio ali em cima do muro, não era uma coisa muito igual, né? Tanto o consenso americano como o europeu, cada um tinha meio que uma conduta, o brasileiro era tudo meio diferente. Até que quando publicaram o consenso da ata, veio com essa novidade até do reestadiamento, muita gente começou a seguir a ata, até porque veio com critérios mais claros, e hoje em dia é o que praticamente quase todos os endocrinologistas, pelo menos, muitos dos cabeça e pescoço, também acabam seguindo os pacientes baseados no consenso americano. Então, se a gente for olhar lá no consenso americano, em relação ao iodo radioativo, para o risco intermediário, o que a gente acha? Que quase todos os dados são conflitantes e que são dados tudo de estudos observacionais e que se a gente tiver indicado, então, fazer iodo, o que aparece em todos eles? Considerar. Então, assim, resumindo, o risco intermediário são dados conflitantes, ninguém sabe, você pode considerar. Então, se você quiser fazer do seu serviço, você faz, se você quiser fazer do seu, faz. Então, ele deixa uma abertura para interpretar do jeito que você quiser. Então, não é muito claro no risco intermediário como que eu tenho que tratar esse meu paciente. Então, o que aconteceu com esse risco intermediário depois do consenso da ata? A ata sugeriu, então, que para o risco intermediário, porque o baixo risco a gente sabe que é comprovado, que não tem tanto benefício em a gente dar a dose de iodo para o paciente, e o alto risco é comprovado que tem diminuição no risco de recorrência e persistência da doença. E o risco intermediário, então, ficou meio aberto se a gente realmente tinha benefícios ou não. E aí, a conclusão que a gente tira do consenso da ata era basicamente esse, que a iodoterapia não é obrigatória no risco intermediário, que a gente pode considerar para alguns pacientes, principalmente aqueles que teriam um fator de risco adicional, que seria o quê? Aqueles pacientes com uma idade avançada, ou aqueles pacientes que teriam linfonodos acometidos, aí ia variar de número e qual cadeia que é acometida, e até porque a gente está utilizando muito mais o ultrassom, tanto no pré-operatório como no pós-operatório para acompanhar esses pacientes, e com a melhora dos ensaios da tiroglobulina, então juntando tudo isso, acabou que diminuiu muito a indicação de iodoterapia, até porque a gente tinha exames mais confiáveis, a gente podia esperar um pouquinho o tempo de iodo, e também porque foi proposto até uma abordagem um pouco mais conservadora para esses pacientes de risco intermediário.
intermediário. Mas e aí o que aconteceu? Acho que o pessoal da medicina nuclear vai poder falar mais, porque eles não ficaram muito satisfeitos com o consenso da ata, né? Teve muitos comentários, muitas críticas em cima depois do consenso da ata, principalmente na indicação do iodo. Até porque ele coloca esses dados, mas ele não coloca tudo muito detalhado. Então, por exemplo, qual que é a idade avançada? Que idade que seria essa avançada? Ou o que significa o tempo considerar? Simplesmente, como que eu considero? O que é isso? Então, eles fizeram basicamente críticas falando que nenhuma das conclusões que foi proposta do consenso americano foi baseada em trials prospectivos, randomizados. Tinha somente um trial, que era mais para ver dose em relação à doação, comparando 2 tipos de dose. Então, que não tem nenhum trial clínico muito bem desenhado para acompanhar esses pacientes. Nenhum desses trials ou de trabalhos, eram trabalhos que acompanhavam. A gente sabe que o câncer de tireoide é tudo muito a longo prazo, e nenhum desses trabalhos era acompanhando esses pacientes a longo prazo. Quase todos os dados que eles soltaram na ata eram baseados em estudos observacionais e retrospectivos, que tinham vários vieses, e que é influenciado por interpretação de dados. A gente sabe que tem pessoas que são mais conservadoras e que liam o artigo e interpretavam de outra maneira, então foram feitas essas críticas para o consenso da ata. Até que foi publicado esse artigo, acho que todo mundo deve ter lido. Eu não sei se todo mundo sabe a história disso, da onde que surgiu esse consenso. Então, no Congresso Americano do ano passado, o Tuttle deu uma aula lá e ele comentou que teve muita crítica da sociedade, principalmente dos médicos nucleares, justamente falando isso, que não tinha estudo certinho, que era tudo meio baseado, conclusão deles, assim. Então, eu não sei se ele é o presidente da sociedade, acho que era o presidente da Sociedade de Medicina Nuclear, convidou eles para fazer uma reunião lá na Martinica, e aí eles convidaram, então, a Sociedade Americana de Tireoide, a Sociedade Europeia de Tireoide, o pessoal da Medicina Nuclear da Europa, Estados Unidos, e eles fizeram essa reunião de 2 dias na Martinica, para eles realmente debaterem o que aconteceu, por que diminuiu o iodo, por que realmente a gente tinha que diminuir a indicação de iodo, por que as doses, que antigamente que a gente indicava doses bem mais altas, de repente caiu para dose de 30, 50, baseado em que foi tudo isso? Então eles fizeram essa reunião acho que foi na metade do ano passado, e o Tuttle comentou lá nessa aula dele em outubro, e aí a gente estava todo mundo esperando para ver o que ia sair de resultado. Finalmente vai sair então qual que é o principal consenso, o que a gente faz com esse risco intermediário, é essa dose mesmo, não é? E aí foi publicado, para minha sorte, faz 2 semanas, 3 semanas, esse artigo com os princípios, os tais princípios da Martinica. Então, assim, o que eles já começam falando é que todos eles concordam que não é todo mundo que vai se beneficiar com o iodo radioativo, mas que, para a gente identificar esses pacientes que merecem ser tratados com o iodo radioativo, a gente precisa de estudo bem desenhado. Porque o que a gente tem até agora não dá para a gente tirar essas conclusões que foram tiradas até hoje. Então, que provavelmente mais para frente a gente vai ter essas respostas, mas tudo que foi publicado até hoje ainda não é de dado concreto. Então, eles publicaram os princípios da Martinica, que foi o que estava todo mundo esperando sair. Mas quando a gente lê os princípios da Martinica, a gente continua sem ter muita conclusão. Esses daqui para a aula de hoje é o que mais importa para a gente, e resumidamente é isso. Que primeiro, quando a gente vai indicar o iodo para o paciente, a gente precisa saber com qual intuito que eu vou indicar. Se eu vou indicar com o intuito de fazer uma ablação, com o intuito de fazer uma adjuvância, ou com o intuito de tratar uma doença conhecida já. Essa é a primeira coisa quando a gente vai indicar a dose. O outro ponto importante é a comunicação, porque parece que os médicos nucleares ficaram de lado, a gente virou as costas para ele e falou, a gente decide agora, faz 50 aí no meu paciente.
E não é assim. Então a gente tem que botar todo mundo numa equipe e a gente discutir o que foi achado no intraoperatório, o que foi, como que era esse paciente antes de você encaminhar para o cirurgião de cabeça e pescoço, se você já palpou linfonodo, quais eram os achados de exame antes, qual que é a condição desse paciente, como você vai acompanhar esse paciente depois, e definir objetivos para esse paciente. E sempre enfatizando que precisa de estudo bem desenhado. E tudo que se tem até agora, nada é muito concreto. Então agora a gente vai tentar falar disso tudo, começar falando então dos objetivos da radioterapia. Então esses são os 3 principais objetivos. Então o primeiro que a gente vai falar é da ablação. A ablação é basicamente a gente queimar o resto de tireoide que ficou depois que o cirurgião operou. Com o intuito simplesmente de negativar a tireoglobulina, ou se o paciente tiver um anticorpo positivo, com o intuito de negativar esse anticorpo também. Essa é a única função da dose ablativa, que é para a gente fazer, para facilitar a nossa vida. Então, assim, para a gente acompanhar o paciente com uma TG negativa. Então, se você não quer fazer a dose naquele paciente que era baixo risco, que tinha uma TG inicial, sei lá, de 0,5, se aquilo você vai ter dificuldade de acompanhar esse paciente, você pode fazer uma dose ablativa. Geralmente a dose ablativa, daí tem vários trabalhos mostrando que o resultado entre uma dose de 30 e de 100 é basicamente o mesmo resultado. Você fazendo uma de 30, você consegue fazer uma ablação sem prejudicar o seu paciente, sem ter efeito colateral. Então a dose ablativa é basicamente com esse intuito, é só acompanhar a tireoglobulina. Agora, a dose adjuvante é aquela que acaba que a gente fica na dúvida de indicar. Por quê? Porque além de você fazer uma ablação, que você vai conseguir acompanhar a PG bem, você está pensando, você está imaginando que esse paciente tem algum restinho de doença microscópica ali, com o intuito de tratar essa doença. Tá? Então você não está vendo que o paciente tem alguma doença estrutural, mas você imagina que possa ter ficado alguma doença microscópica. Então a função da dose adjuvante é essa, é a gente tentar acabar com esse restinho que ficou de doença microscópica que ficou ali. E com isso, tentando diminuir a taxa de recorrência e persistência da doença, tá bom? E por último, a dose terapêutica, que você já sabe que o paciente, por exemplo, tem uma metástase pulmonar, e você vai dar a dose tentando destruir aquele foco pulmonar. Então, a outra que vem nos princípios da Martinique é a comunicação da equipe. Então, cabeça e pescoço, patologia, o endócrino e a medicina nuclear. Então, a gente conversar. Essa aqui é a nossa equipe lá do Hospital Samaritano. Lá a gente tem um centro de nódulo de tireoide. Quem tirou essa foto foi o Acre. Então, eles sabem que eu entro no centro cirúrgico. Então, aqui. Esse é o Leonardo, ele é lá do Rio, ele já veio dar aula aqui para vocês, então ele foi fazer uma cirurgia transoral. Então, assim, às vezes eu entro no centro cirúrgico, quando é um paciente que é um cálculo que é muito mais agressivo, ou quando é um paciente meu que eu acompanho mais de perto, eu entro lá no centro cirúrgico, o Bertelli, que é o cabeça e pescoço da nossa equipe. E o Bertelli me conta, a gente atende junto. Então ele vem e me conta, olha, o paciente já tinha invasão de traqueia, o paciente tinha... Então a gente já sabe, o paciente já vai para a cirurgia sabendo se ele já tem, por exemplo, um linfonodo clínico ali ou não. Esse contato é importante para a gente saber, a gente já de cara já sabe, então esse já vai precisar de ouro, porque você já sabe antes de operar mais ou menos o que você vai encontrar. O Fabiano, ele é um patologista, ele não trabalha diretamente para a gente, ele vê os nossos casos complicados. Então, a gente tem a patologia lá do Samaritano, mas o Fabiano, ele acaba vendo os casos mais complicados, tanto de citologia, na parte da PAF, como no pós-operatório e algumas revisões de patologia ele que faz. E a doutora Marília, eu acho que o pessoal da medicina nuclear deve conhecer ela bem, a doutora Marília, ela é da medicina nuclear. Então, ela é uma pessoa que eu aprendi, como eu fiz residência lá na Santa Casa, ela que me ensinou, me mostrou o mundo da medicina nuclear, e ela veio de uma época que o radiodo era o principal, um dos principais tratamentos e até o principal exame. Tanto é que PCI, pra gente, quando eu aprendi, era um dos exames para você tentar achar qualquer coisa, não é ultrassom, não é tomografia. Quando eu voltei a trabalhar lá, eu tive que mudar todo esse pensamento. Mas, assim, a medicina nuclear antes era muito mais presente no tratamento do paciente com
câncer de tireoide, principalmente diagnóstico. Ele estava muito mais presente. Então, essa é a nossa equipe, e lá a gente acaba discutindo tudo, assim, o acompanhamento desse paciente. Então, o que a gente tem que discutir aqui? Primeiro, se há real benefício da radioterapia naquele paciente específico do grupo intermediário, e aí qual dose para a gente atingir esse objetivo. Então, um dia eu fui no congresso de cabeça e pescoço e eu não lembro quem comentou, eu achei uma frase muito boa, que a literatura é um buffet que você pode se servir do que você quiser. E é isso mesmo, assim, eu estava procurando se tem benefício na dose, agora que a gente vai falar de dose adjuvante, tá? Então não estou falando de dose ablativa, a gente sabe que tem benefícios para segmento, a terapêutica, então a gente vai falar de dose adjuvante no paciente do grupo de risco intermediário, quando indicar. Então, se você procura se realmente melhora a sobrevida, você vai achar artigo que fala que não, e você vai achar artigo que fala que sim. Mas aí vai variar muito do que ele usou, qual paciente, qual classificação. Então, eu vou tentar individualizar agora, baseado muito também nesse artigo do Tuttle. O Tuttle é uma pessoa que ele conseguiu simplificar por um lado, mas ao mesmo tempo ele trouxe muitos detalhes do câncer de tireoide. Então, ele tem vários artigos tentando facilitar essa nossa interpretação e principalmente trazendo um tratamento prático assim, para esses pacientes. Então, o que ele coloca para a gente indicar o iodo então, para esses pacientes de risco intermediário? Então, o que a gente precisa saber de dados do paciente do pré-operatório, se os sintomas, como são esses sintomas clínicos dos pacientes, se já tem uma suspeita de metástase, comunicação com o cirurgião de dados da cirurgia, como que era ali a macroscopia, se tinha invasão, se já tinha linfonodo palpável, visível ali na hora da cirurgia. A gente precisa de um anátomo patológico detalhado com tudo isso daqui, tanto do subtipo histológico, de se tem presença de invasão vascular, a característica dos linfonodos, e aí é tudo, de qual cadeia, qual tamanho, número, se tinha presença de extensão extracapsular, se tinha presença de cápsula ou não, até o índice mitótico, se puder. E avaliação pós-operatória, a gente ter dados de tiroglobulina, se puder, melhor ainda, perfil molecular, e o ultrassom pós-operatório desse paciente. Então, quais são as perguntas que a gente vai fazer para esse nosso paciente? Então, aqui, falando um pouquinho só de dose ablativa, será que o meu paciente ele vai se beneficiar ou não da dose ablativa? Então, a dose ablativa é necessária para facilitar o acompanhamento desse meu paciente? Aí vai depender, se você está num lugar público atendendo, se esse paciente tem acesso a você, se não tem, se ele vai conseguir voltar de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, qual que é a qualidade do segmento, o ensaio de tiroglobulina, ensaio de anticorpo, e principalmente aqui o anticorpo. Se esse paciente tem um anticorpo alto, que pode interferir ali na interpretação da tiroglobulina, como que era essa doença inicial desse paciente. E agora aqui o ponto mais importante, que é para a gente decidir se esse paciente vai se beneficiar ou não de um efeito adjuvante. Então, qual o tamanho do tamanho do tumor, a idade do paciente, quais são os linfonodos comprometidos, todos esses dados. E aqui um dado importante, que é a tiroglobulina pós-operatória. Então, a tiroglobulina pós-operatória, ela, se a gente for ler o consenso, ela não é um dado que ela vai ajudar a classificar se o paciente é baixo, intermediário ou não. Mas ela ajuda muito a gente, principalmente a guiar a gente na decisão do iodo. Essa primeira tiroglobulina pós-operatória, depois de 40 dias pós-operatória, a gente já pode até dosar ela, que é a época que ela começa a entrar no nadir. Se a gente tem valores indetectáveis nessa primeira dosagem de tiroglobulina, é muito improvável que esse paciente tenha alguma doença residual. Então, ele provavelmente vai ter um baixo risco de recorrência. Se essa tiroglobulina não estimulada tiver maior do que 5 ou a estimulada maior do que 10, isso daqui já é um critério que pode estar associado à piora da sobrevida. Mas, lembrando que
Acho que eu vou ter que passar. Isso. Que assim, ainda não é um cutoff muito bem estabelecido na literatura, é um número que a maioria dos trabalhos citam, mas que ainda não está 100% definido. Então vocês guardem isso daqui, que ela vai aparecer várias vezes para na hora da gente tomar a decisão se vai para a dose mesmo de iodo ou não. Bom, então agora o que eu fiz? Para a gente conseguir chegar, decidir se esse meu paciente vai receber o iodo ou não, eu peguei o risco intermediário, a gente vai olhar agora um por um e vai ver evidência por evidência se esse paciente merece iodo ou não, tá bom? Então, o Atlas não quis, mas eu me permiti. Então, já que um dos critérios é a gente ver do risco intermediário, são tumores intratiroidianos menores do que 4 centímetros, com mutação BRAF positivo, isso é um risco intermediário. Então, veio o paciente para você, esse é o único critério que fez você colocar ele ali no risco intermediário. Quem daria iodo para ele? Quem não sabe se daria iodo? Quem não daria? A Bel, porque ela estuda BRAF. Bom, então vamos lá. Os marcadores moleculares, eu não vou falar muito, pode falar, mas eu tive que falar um pouquinho. Então, dos marcadores moleculares, a gente sabe que eles agora, eles estão muito aí mais para diagnóstico por enquanto. Mas no futuro, vocês vão ter que se acostumar com eles, porque eles vão começar a aparecer cada vez mais, tanto para a gente fazer para guiar a cirurgia, para guiar tratamento com iodo, tudo isso. Eles que vão ser mais ou menos os nossos guias. Então, provavelmente lá para frente, em vez de dividir em risco baixo, intermediário, vai ser RAS-like, BRAF-like ou todos-like, e a gente vai ter que saber o que vai fazer com eles. Então, o que existe de BRAF? O BRAF é uma mutação que é presente em quase 50% a 60% dos papilíferos. Também é um pouco contraditório, porque tem trabalho mostrando já, isso é comprovado, eles têm um risco maior de extensão extratiroidiana, de acometimento de linfonodo, de ser um pouco mais agressivo, ele tem mais chance de fazer meta, e uma coisa que é comprovado, eles diminuem um pouco a captação do iodo. Então, a gente sabe que deixa eu voltar só. O BRAF, para diagnóstico, ele vai fazer diagnóstico de papilífero e a gente sabe que ele é um pouco mais agressivo e ele pode responder um pouco mais ao iodo, um pouco menos ao iodo. Então, assim, das mutações, a única que a gente sabe um pouco mais de impacto clínico, de segmento, é o BRAF. Então, isso é o que a gente já tem mais ou menos hoje, sabendo do perfil, que ajuda a gente no diagnóstico. Mas de impacto clínico, na decisão do iodo, a gente está engatinhando ainda. A gente só sabe um pouco do BRAF e um pouquinho do TERT que já saiu. Todas essas mutações, a gente não sabe se a presença de RAS ou do Pax8 PPR gama, ou enfim, de outras mutações, vão ter algum impacto nessa resposta ou não, se esse tumor vai ser um tumor mais agressivo ou não, essas respostas a gente ainda não tem. Então, em relação ao BRAF, tem alguns trabalhos já na literatura e praticamente todos eles mostrando um grupo com BRAF risco intermediário, BRAF positivo, BRAF negativo. A resposta ao iodo radioativo a eles, ou evolução, no risco de recorrência e persistência, é praticamente igual. Então, a radioterapia não influencia no prognóstico desses pacientes. Então, provavelmente, até porque o BRAF ele torna os tumores menos responsivos ao iodo. Então, não teria tanto benefício. Então, tem esse trabalho, esse é um outro trabalho também que mostra, esse aqui é com microcarcinoma papilífero, BRAF positivo, BRAF negativo, tratados com tiroidectomia total e radioterapia, e foi ver o resultado final. Então, o BRAF por si só não alterou o tipo de resposta. Então, o BRAF em si não parece ter nenhum papel para contribuir se esse paciente vai responder, vai ter uma evolução melhor se você tratar esse paciente com radioterapia. E a mesma coisa do TERT. Então, o TERT tem, eu achei um artigo aqui
específico mostrando a ação do iodo radioativo em pacientes com TERT mutado. O TERT ele é uma outra mutação que ele vai potencializar geralmente outras mutações. Então a duplinha TERT BRAF positivo geralmente é aquela duplinha do terror. É a que vai ser o mais agressivo, que não responde, aqueles pacientes geralmente super agressivos, geralmente essa combinação dessa mutação, o BRAF e o TERT. E eles também, o que mostrou é que os pacientes TERT positivo, eles tinham uma pior avidez por iodo, e comparado com o BRAF, o TERT ainda tinha uma pior captação do iodo. E o que eles sugerem até é que o TERT, quem sabe, pode até já predizer que esse paciente vai ser refratário ao iodo, provavelmente daqui para frente, tá? Então a presença das mutações a gente ainda não tem tanto detalhe, o que a gente sabe é que o BRAF por si só, sozinho, não deve indicar a gente fazer iodo só pela presença do BRAF, tá bom? Tumor acima de 4 centímetros. Então, quem aqui indicaria iodo para o paciente acima de 4 centímetros? Quem não indicaria? Então tem mais um numerinho na jogada. Então a gente sabe que geralmente os pacientes, esse realmente não tem assim tanta dúvida, aqueles pacientes com tumores maiores do que 4 centímetros, acima de 45 anos, você passa esse daí a gente sabe que tem benefício, que realmente diminui o risco, tem benefício comprovado que diminui o risco de recorrência e persistência da doença. Contraditório é se ele passa de novo? Às vezes ele trava aqui. Então, aparece como um dado conflitante se esse paciente for menor do que 45 anos. Então, quando tem um dado conflitante, a gente usa a tiroglobulina para ajudar a gente. Então, naqueles pacientes, tumor maior do que 4 centímetros, menor do que 45 anos, avalia a tiroglobulina dele pós-operatória. Se a não estimulada vier maior do que 5 ou a estimulada vier maior do que 10, você pode indicar o iodo para ele já com tratamento realmente adjuvante. Se vier menor do que isso, se você acha que esse paciente vai poder acompanhar com você, vai ficar perto, pode acompanhar ele, claro, de perto, mas acompanhe. Mas você tem, dá para você acompanhar. Agora, benefício comprovado nesse paciente com tumor acima de 4 centímetros, maiores de 45 anos. Invasão vascular. Não passa a resposta. Quantos focos? Invasão vascular positiva. Quando o seu patologista não conversou com ele fala. O patologista me fala os focos. Eu não falo dos focos. Então, só invasão vascular positiva. Geralmente eles acabam mostrando os focos, geralmente naqueles pacientes assim, mais folicular mesmo, realmente quando vem, mas quando vem nos papiníferos, eles acabam só colocando invasão vascular positiva, angiolinfática positiva. Então, assim, invasão vascular, quem dá iodo? Casquezão de leite, só por isso não. Só por isso não? Quem aqui não dá para invasão vascular? Bom, então o que a gente sabe é que a gente está basicamente assim, os papiníferos que vêm com invasão vascular positiva, esses pacientes, até mesmo os foliculares, dependendo do número, claro, de focos, eles têm um maior risco de metástases. Então, para esses pacientes, tem benefício sim fazer o iodo radioativo, tá? Então, para esses pacientes, invasão vascular positiva, pode fazer o iodo sim. Então, aí que realmente, aí vai ter que depender, sempre o anatomopatológico é uma dúvida, de onde veio, quem viu, se é especialista, se não é. E a gente tem recebido muito caralcimia, mas não sem nada. Com a invasão. Esse é um problema. Você tem que pedir que Um foco de invasão. O que significa isso? Isso geralmente o que eles colocam que é mais agressivo é acima de 4 focos. Que é o que você consideraria mais agressivo. Aqui eles não especificam assim, eles mudam o risco, né, para
intermediário quando já tem 4 focos. Então, como aqui a gente está falando de intermediário, então você já é pelo menos, se esse for o único critério que colocou ele no intermediário, seria esse já com 4 focos. Então, como a invasão vascular tem um risco maior de metastatizar, então tem um benefício. Aí a dúvida é a dose, depois a gente vai falar um pouquinho mais da dose, mas a gente pode se basear na tiroglobulina de novo. Aqui desconfigurando, depois o Acre passa para vocês a versão toque da aula. Então, deixa eu ver, agora é aqui. Agora a invasão extratiroidiana mínima. E aí? Quem dá para extratiroidiana mínima? Só esse critério. Levanta a mão, quem dá? Dá. Quem não dá? Então assim, a invasão extratiroidiana mínima eu acho que é uma das que provavelmente vai mudar, já mudou até no TIM, né? Então no 8º, a JCC ele já mudou para T1A, então ele é no T3, ele já mudou para um T1A, e provavelmente na próxima edição do Consenso Americano ele também deve mudar aí de categoria. Então, mas isso também na literatura é contraditório, você procura artigos, tem artigos falando que a invasão extratiroidiana mínima pode ser um fator de agressividade, outros falando que não. Esse artigo aqui, ele mostra que a invasão extratiroidiana mínima não associa com um aumento do risco de recorrência e nem de mortalidade. Opa. E esse aqui é um trabalho nosso que a gente fez lá na Santa Casa. Então, a gente avaliou os pacientes, 1.327 pacientes que tinham extensão extratiroidiana mínima, e a gente vai avaliar realmente o tipo de resposta desse paciente, baseado esse sendo o único critério que colocou o paciente no risco intermediário. E para a gente, de fato, também não foi um fator de pior prognóstico, e a tiroglobulina que a gente achou associado que daria um mau prognóstico seria um corte de 4,7, que é ali mais ou menos o que a literatura fala do corte de ciclo. Então isso para a nossa realidade, Santa Casa, esses aqui são os pacientes da Santa Casa que a gente fez, então para a gente o iodo radioativo não diminuía ou não alterava então o risco de recorrência desses pacientes que, como único critério, é a extensão extratiroidiana mínima, tá? Então, em relação a esse, realmente, só por isso não teria indicação da gente fazer o iodo radioativo. Pronto, agora linfonodo. Eu acho que esse é o mais, assim... Primeiro que linfonodo é difícil. Cada hora eu não decoro, eu sou péssima para número de linfonodo é pior ainda. Eu tenho, acho que 5 tabelas de linfonodo, porque uma classificação usa 1,5, 0, não sei o que, outro é outro número, então tem 3 classificações de linfonodo. Quando indica PAP, é um número de linfonodo. Quando indica cirurgia, é outro número de linfonodo. Então, linfonodo é sempre uma coisa assim, que a gente tem que olhar e ver com calma as indicações. Então, para colocar ele no grupo de intermediários, são números aqui. Então, ele tem que ser pelo menos 5 linfonodos maiores do que 0,2, ou você não pode ter nenhum acima de 3 centímetros, tá? Então, esses números colocam ele no risco intermediário. E só pela simples presença, então, desse linfonodo, então não seria indicativo para a gente indicar o iodo. Quem aqui faz o iodo radioativo só pela presença do linfonodo? Então, a gente lá na Santa Casa a gente faz, porque lá a gente não recebe nada detalhado de linfonodo, ainda mais esse 0,2, para a gente linfonodo é risco intermediário, porque a gente não tem nada de descrição, detalhes, se tem cápsula, extensão extracapsular, então é uma diferença. Já no Samaritano a gente tem toda essa riqueza e dá para a gente realmente diferenciar, indicar, direcionar melhor o tratamento para o paciente. Outra coisa que a gente tem que saber do linfonodo, não é simplesmente o que vem no anatopatológico, um N1, PN1. A gente tem que saber qual foi a cadeia cometida, o tamanho, o número, se ele tem extensão extracapsular, se puder falar até o tipo histológico de metástase, se tem presença de necrose, mitose e mutação. Quem recebe tudo isso? Não tem. Então é difícil a gente classificar. Outro ponto, esse artigo é muito legal, quem puder ler porque explica muito de linfonodo.
linfonodo. Então, uma coisa, existem dois tipos de N1. Um é um N1 clínico, que é o que o clínico vê ou o cirurgião vê, que é aquele linfonodo palpável, que é aquele linfonodo que é identificado numa imagem pré-operatória, que você já investigou, que você funcionou, que você sabe que é metastático, ou aquele linfonodo que é identificado no intraoperatório, e você tem que saber do cirurgião se ele fez um esvaziamento profilático ou se ele fez um esvaziamento terapêutico já nesse paciente. Se ele foi um achado do esvaziamento profilático, que tem cirurgião que realmente faz, e se foi um achado desse esvaziamento ou se ele realmente já fez um esvaziamento terapêutico ali. Ou uma grande diferença é o que a gente endócrino pega no nosso consultório, que é o linfonodo do anatopatológico. Existe uma diferença muito grande entre esses aqui, e a gente ignora isso na prática, porque a gente vê o anatopatológico e a gente coloca o paciente, sei lá, é um T3N1. Mas isso é uma coisa, isso é um N1, e isso aqui é um N1 que pode ser simplesmente uma micrometástase, porque ele só vai classificar só de acordo com a cadeia, se é A ou B, mas independente desse número aqui, ele vai colocar que é um N1, tá? Então isso a gente precisa saber para poder indicar esse iodo para o paciente ou não. Então nesse trabalho, a gente precisa saber se é um N1 de baixo risco ou é um N1 de alto risco. Então, o N1 de baixo risco seria aquele N0 clínico, ou seja, que você não viu no pré-operatório, que o cirurgião não achou durante a cirurgia, que no esvaziamento de fato ele fez, vocês acabam tirando, né, ali, que vem grudadinho na tireoide central aqui, vem um outro que está negativo, então esse é o N0 pra gente, tá? Ou aqueles que realmente têm menor do que 5 linfonodos pequenininhos, esse seria o N1 de baixo risco. O risco de recorrência desses é 5% só. Então, esses que a gente tem que diferenciar. Agora, olha esse outro N1, que também é chamado de N1. Seria aquele que a gente detecta pelo ultrassom, já fez punção, tudo, ou que no anatopatológico, se ele citar que tem maior do que 3 centímetros, ele já sabe que é metastático, ou mais do que 5 metastáticos. Esse daqui tem um risco de 20% de recorrência. Então, são grupos completamente diferentes. Então, quando a gente receber um anatopatológico, a gente tem que saber diferenciar. E peçam, se você suspeita, um ultrassom cervical antes da cirurgia. O cirurgião vai agradecer, né? Já vai, e para a gente classificar esse paciente, isso aqui é importantíssimo para a gente. Então, o que a gente vai fazer, geralmente, na prática? A tiroglobulina pode ajudar a gente também. Então, geralmente, nódulos menores do que 5 milímetros, esses números aqui são meio que nem sempre vem muito bem detalhado. Então, mais do que 10 linfonodos menores do que 5 milímetros, ou mais do que 5 linfonodos entre 5 e 1,5 centímetros, e um linfonodo pelo menos já maior do que 1,5, tudo isso já seria indicação da gente fazer o iodo, e para direcionar a dose também baseado na tiroglobulina. Bom, e a histologia agressiva, quem indica para a cirurgia agressiva? Então, a histologia agressiva, a gente, assim, a maioria das pessoas acabam indicando também. Muitos desses pacientes, infelizmente, não respondem tão bem ao iodo, porque já são mais indiferenciados. O que existe de sugestão é que, se for um tumor restrito à glândula menor do que 2 centímetros, com a tiroglobulina baixa, embaixo daqueles valores, que até dá para você acompanhar esse paciente, não sendo um critério obrigatório para você fazer iodo. Mas, até porque existe essa dúvida, principalmente igual o BRAF, dele diminuir talvez essa captação de iodo. Bom, então tudo isso a gente direcionou, escolheu qual paciente a gente vai e agora qual dose. Lá na Santa Casa ou no Samaritano, a gente acaba deixando isso a cargo da medicina nuclear. A doutora Marília sempre fala pra gente que é diferente eu dar uma dose de 100 para uma pessoa ou para outra, só porque é, por exemplo, um risco intermediário, que tudo depende também da atividade da doença, da captação, enfim. Tudo isso tem que ser personalizado.
Então, essa receitinha de faz 30, faz 100, faz 150, lá eles acabam personalizando. O ideal seria fazer sempre aqueles protocolos, até se for uma dose alta, fazer protocolo de dose máxima, mas não é todo serviço que tem capacidade, que pode fazer isso, que oferece. Então, qual que é a dose que seria suficiente para atingir esse objetivo? Isso é sempre bom se aqui vocês que indicam a dose, conversem sempre com o médico nuclear, porque isso vai ajudar também a decidir. Nesse artigo do Tuttle, ele faz umas sugestões aqui, mas também é uma coisa bem ampla, de 30 a 75, de 100 a 150, e resumindo assim, o que a gente poderia fazer. Então, naqueles pacientes com tumor maior que 4 centímetros, ou invasão vascular positiva, com linfonodos, a gente pode usar a tiroglobulina também para guiar a gente, e aqueles valores de 5 e 10. Então, se você tiver uma tiroglobulina menor do que 5 e a estimulada menor do que 10, nesses casos mais agressivos, que você já sabe que vai ter benefício em você fazer essa dose adjuvante, você pode usar uma dose de 75 a 100. Agora, se esse paciente, além desses critérios que você já vai indicar a dose, tiver, além de tudo, uma tiroglobulina mais baixa, você pode fazer uma dose mais alta, de 100 até 150 miliquiris. Bom, então, já finalizando aí a aula, a gente viu lá no começo que existem uns pacientes que têm uma tendência a gente tratar mais como baixo risco, e pelo que a gente viu, provavelmente esses pacientes BRAF positivos, ou aqueles linfonodos que são aqueles de baixo risco e com extensão extratiroidiana mínima, talvez esses pacientes a gente possa conduzir mais como baixo risco, sem ter necessidade da gente fazer a dose adjuvante. Se precisar da dose ablativa, não tem problema, pode fazer para facilitar até acompanhamento para esses pacientes. Agora, dentro do intermediário, a gente sabe que tem aqueles que têm um comportamento mais de alto risco, que seria os com invasão vascular, o linfonodo de alto risco e com histologia mais agressiva. E claro, a gente pode usar a tiroglobulina, que cada ano melhora mais o ensaio, que hoje em dia é uma arma importante para guiar aqui o nosso tratamento, para facilitar a nossa decisão. Bom, então, a seleção do paciente que a gente vai dar o risco intermediário não é tão simples, não é a gente falar risco intermediário iodo, a gente tem que avaliar tudo com uma equipe multidisciplinar, com dados pré-operatórios, intraoperatórios, e ver qual seria o acompanhamento desse paciente para a gente conseguir calcular o risco de recorrência e persistência de doença desse paciente. Bom, avaliar realmente qual paciente a gente vai merecer uma dose adjuvante, enfim, as doses, definir o objetivo de cada uma dessas doses. E, claro, a gente precisa de estudo, eu acho que eles estão fazendo já um segundo trial, e nesse segundo trial eles estão vendo benefício da dose adjuvante, não só comparando valores de dose da ablativa, agora já, só que eles estão ainda colocando pessoas nesse trabalho, então ainda vai demorar mais um pouquinho para sair o resultado. E a gente valorizar essa TG pós-operatória. Então, a primeira, geralmente 2 meses depois, peçam essa tiroglobulina, não tenham pressa em indicar o iodo, porque antigamente a gente operava, às vezes o cirurgião já deixava sem levotiroxina, para ele já ir para o iodo, não tem pressa. Então, lá no Samaritano, na Santa Casa, a gente espera pelo menos uns 3 meses para avaliar esse paciente, ver essa tiroglobulina pós-operatória, fechar a classificação do paciente, para daí a gente dizer qual classe que ele está, se ele se beneficia ou não, e baseando nesse valor da tiroglobulina. Outra coisa dessa tiroglobulina é avaliar, dependendo do cirurgião que vem, da Santa Casa a gente recebe do Brasil inteiro, então a gente não sabe o que restou ali de tireoide, então pode pedir um ultrassom, às vezes 3 meses depois já dá para a gente conseguir avaliar o resto de tireoide, então se você viu uma tiroglobulina alta, que não estava batendo ali com o anátomo patológico, pede um ultrassom para quantificar o resto de tireoide mesmo que ficou. Mas essa tiroglobulina é uma arma que pode ajudar a gente também nessa decisão do iodo. Bom, e só para finalizar, esse daí é o desenho da minha filha. Um dia eu estava fazendo uma aula dela, falou, mamãe, quero fazer com você. Eu falei, então desenhe uma tireoide. Aí quando eu vi que ela fez uma tireoide com 2 nódulos, um hipoecóico, um escoecóico, irregular, com meta para linfonodo, aí eu falei, eu tenho que colocar
da minha aula.